Você já se sentiu perseguido por Deus? Você já se perguntou se talvez o Senhor esteja te punindo excessivamente? Ou, pelo menos, você já deve ter se perguntado o porquê de os seus projetos não darem certo? É de comum acordo entre os seres humanos o sabido de que a vida não é justa. Ela não tem intenção nenhuma em ser igualitária para com todos. Nós vivemos constantemente uma guerra dentro da ascensão social. Obviamente, muitos de nós tentamos ser amigáveis, tentamos ser bons vizinhos, bons cidadãos e tentamos não prejudicar ninguém, mas ao fim sabemos que a frase "cada um por si" não é incoerente. Ao final, cada um precisa viver por si mesmo. E cada um planta aquilo que tenha em suas mãos, cada um trabalha com as ferramentas que tem, e é óbvio que a colheita não é igual para todos. Mas Jesus, ele, diferente da condução do rio da vida, ele nos exigiu uma conduta contrária, né? Ele nos pediu para que fôssemos diferentes, que nós excedêssemos a lei, né, as regras. E de acordo com os problemas da vida, somado às exigências do nosso Senhor Jesus Cristo, a vida ela se torna muito mais complicada do que já era. Quem disse que seguir a Cristo é fácil, mentiu. É complicado, é exaustivo, é desafiante, às vezes excruciante e por muitas vezes medonho. Não é fácil viver contra a maré do mundo. Dentro de nós existem muitos problemas naturais dentro do corpo humano que agravam e dificultam, né, o seguir a Cristo. Nós temos o pecado, nós temos o ego, nós temos a própria carne, né, que são inimigos naturais do Espírito. São inimigos naturais da natureza divina que nos alimenta e que deseja seguir as intenções de Deus, as intenções do Criador. E junto à manifestação da carne e do corpo, inimigos do nosso espírito, nós temos os pecados. Nós temos a ganância, nós temos a soberba, nós temos a luxúria, né, lascívia também, nós temos a preguiça, o ódio, né, e mais alguns outros pecados. Estes pecados são a perversão dos dons que Deus nos deu e que deveriam se tornar nas nossas mãos virtudes. No entanto, mal usados, eles acabam se tornando pecados. Mas de todos estes problemas, acredito eu que os mais complicados são os traumas e os medos. E são eles que, por muitas vezes, nos impedem de atingirmos o nosso chamado, nosso objetivo diante do Senhor, diante da face do Senhor, diante daquilo que o Senhor deseja para nós neste planeta Terra. E estes pecados, estes traumas, na verdade, esses medos, acabam se tornando um grande impeditivo nas nossas vidas, né? Nos impossibilitando o prosseguir, o sucesso das nossas vidas, né? Certa feita, na verdade, em certa ocasião, tomado por grandes medos oriundos das marcas do passado,
Jacó se preparava para se reencontrar com seu irmão. Depois de um grande tempo distante, Jacó estava procurando meios de se encontrar com seu irmão, de voltar para suas terras. A Escritura Sagrada diz que Esaú era um homem muito forte, ele era caçador, ele era homem do mato, ele era homem selvagem, ele era um homem robusto, né, que tinha vivência com a vida selvagem, com a caça. E ele passava muitos dias, às vezes meses, né, nos lugares selvagens, assim digamos, né, para poder conseguir as suas caças. Jacó, no entanto, ele era um homem, como a própria palavra diz, um homem caseiro, né? Ele era um homem voltado para as coisas do lar, ele era um homem mais pacato, mais simplório, talvez mais fraco, não tão robusto, né? E todos nós sabemos que certa feita, né, já faminto e quase morrendo, Esaú, né, ele volta da sua tentativa de caça. Não sabemos se ele conseguiu a caça ou não, mas sabemos que para preparar uma caça para comer não é rápido, não é fácil, não tinha supermercados naquele tempo, né? E ele chega faminto, provavelmente por ter passado diversos dias nos ambientes selvagens caçando, quase morrendo, e ele implora a Jacó para que lhe sirva do ensopado que ele já estava fazendo. E Jacó, de maneira astuta, né, ele negocia a primogenitura e, infelizmente, Esaú, ele menospreza, né, a tal da primogenitura. Jacó, né, é um nome que, por si só, já carrega um estigma muito profundo. É um nome diferente dos nomes atuais, que nós não pensamos no significado. Naquele tempo, as pessoas elas nomeavam os filhos de acordo com situações que aconteciam naquele momento do nascimento. E todos sabem que Jacó nasceu segurando o calcanhar de Esaú e, portanto, talvez somado a uma suposta profecia, é dito que Jacó, né, ele sobrepujaria Esaú, puxando o seu calcanhar, né, somado, né, ou prefigurando o arquétipo de ele ter nascido segurando o calcanhar de seu irmão. E de fato isso acontece. Jacó, somado à astúcia de sua mãe, acaba roubando a primogenitura que o seu irmão depreciou, menosprezou. E por conta disso, por medo e provavelmente pavor do seu irmão, que deveria ser um homem muito forte e talvez até muito bravo, foge em direção às terras de sua mãe e lá fica um grande tempo com seu tio. Sabemos também que lá ele sofre durante 20 anos. Seu tio, muito mais astuto e malandro do que ele, o engana diversas vezes. E ele sofre, padece, né? Deus, ele é muito justo e não permite que o erro, que o pecado seja executado em vão. Ainda que Deus esteja do nosso lado, ele não permite que os nossos pecados passem desapercebidos. E depois de 20 anos, Jacó ele simplesmente decide voltar. Só que nesse momento, a volta de Jacó, para ele, foi o momento mais angustiante de sua vida. Jacó, após fazer certos pactos com Labão, determina que irá voltar. Chegando às terras de Seir, que era uma das terras na posse de Edom, que é Esaú, ele tem uma certa crise. Se nós lermos bem, uma certa crise. Ele passa pelas terras, ele
entra em uma certa crise e, ao invés de, como todo homem deveria fazer, ir à frente, protegendo aquilo que era seu, suas posses e sua família, Jacó ele envia adiante dele mensageiros, depois ele envia suas posses, depois ele envia seus escravos, suas concubinas junto com seus filhos, depois a sua esposa menos amada junto aos seus filhos e por último a sua esposa mais amada junto ao seu filho amado José. E ele fica para trás. Ele fica para trás. E ali no Gênesis 32, né, ficando ele para trás, quando anoitece, um homem se põe a lutar com Jacó. Muitas pessoas tentam interpretar o motivo desse combate. Eu entendo que não é Jacó que parte para o combate com este homem. Muito pelo contrário, eu entendo que este homem que partiu para o combate contra Jacó. Porque Jacó, desde a sua tenra infância, era um homem fraco, um homem covarde, um homem medroso. Se você ler a Bíblia desde o princípio da história de Jacó até o fim, ele sempre teve medo, ele sempre foi um homem apavorado. Ele era astuto, ele era sagaz, ele era sorrateiro e ele tinha o costume de ser fugitivo. Era um homem que estava em constante fuga. Sorrateiro com seu irmão, esgueirando seu próprio pai, fugindo da face do seu irmão, fugindo de Labão, enganando seu tio Labão anteriormente e depois fugindo de Labão, sempre usando dos artifícios da perspicácia. Naquele momento em que Jacó fica sozinho, muito provavelmente o seu coração deve ter se arrependido da decisão de ir encontrar o seu irmão. Eu acredito que esse homem se pôs a lutar contra Jacó porque ele não iria ir encontrar o seu irmão. Ele ia provavelmente fugir, ele ia provavelmente encontrar um outro meio de conversar com o seu irmão, provavelmente ele ia encontrar uma forma de amenizar os medos que ele tinha em seu coração e as impressões que ele tinha sobre o seu próprio irmão. E esse homem se põe a lutar, obrigando Jacó a executar o seu plano inicial. E o medo de Jacó era tão grande, tão profundo, os traumas e os medos são tão profundos que ele se coloca em embate com esta figura, com este homem, com este varão que aparece. E luta no sentido de resistência, não acredito que era uma luta corporal no sentido de combate, como se fosse um boxe, alguma coisa assim nesse sentido, mas se põe em resistência, né, diante desse homem. E vendo, né, que amanhecia e Jacó não o largava, não permitia sair do jeito que ele estava naquela situação, muito provavelmente pelo seu medo, aquele homem fala: me permita sair, me permita ir embora, porque já está amanhecendo. Todos sabem o que acontece, Jacó pede uma bênção, muito provavelmente em relação ao seu próprio medo, muito provavelmente ele queria algum tipo de proteção, muito provavelmente ele queria algum tipo de confirmação de que tudo daria bem diante dele. E aquele homem muda o seu pretérito nome que era Jacó, para Israel. Só que ele também fere a coxa de Jacó. Ele fere o ligamento do fêmur, provavelmente, né? E por conta disso, Jacó ele começa a mancar, parecendo um coxo. E somente por isso, acredito eu, somente por isso, Jacó ele não consegue fugir dos seus medos. Ele não consegue fugir dos seus traumas. Ele não consegue fugir do destino que lhe aguarda. Nós não somos melhores que Jacó, nesse sentido. Não é porque ele teve um ato covarde que nós também não temos atos covardes.
Não é porque ele colocou sua família à frente do perigo, ao invés de ele ir à frente do perigo, que nós também não fazemos isso. Nós não podemos julgar Jacó nesse sentido. Mas a história de Jacó fica, nesse sentido, como um exemplo para nós. Às vezes, Deus precisa nos ferir, até às vezes fisicamente, para que nós consigamos enfrentar os nossos traumas e medos. Nós não devemos julgar Jacó porque por muitas vezes também nós abandonamos o nosso destino, nós abandonamos o nosso ofício diante de Deus por conta de medo, por conta de trauma. Quantas vezes eu ou você, quantas vezes nós não nos ocultamos diante da justiça, diante da carência de justiça, diante da necessidade de ser justo diante da sociedade? Quantas vezes nós nos ocultamos ou deixamos de falar aquilo que de fato acreditamos por medo do ambiente, por medo das circunstâncias? Quantas vezes nós fomos covardes no trabalho? Quantas vezes nós fomos indiferentes com a nossa crença por conta do auditório, das pessoas que estavam nos assistindo? Né? Agimos da mesma maneira. E às vezes somente a ferida do Senhor pode nos mudar. E essa ferida demonstra o amor do Pai. São essas feridas que demonstram o amor e o carinho do Pai. Ainda que doa, ainda que sangre, ainda assim são manifestações de amor. Deus, ele força Jacó a encarar aquilo que lhe impedia, a encarar o seu trauma, que era um impeditivo para cumprir a promessa que ele havia feito para ele mesmo e para os seus antepassados, Isaac e Abraão. Esta ferida é o aguilhão do Senhor. É o aguilhão do Senhor. É o furar, é o espetar, é o cutucar do Senhor que nos fere, nos machuca e nos guia para o nosso destino. O aguilhão, ele era uma espécie de ferramenta pontiaguda, como na aparência de uma lança, que os fazendeiros usavam para cutucar o gado, principalmente bois, que se recusavam a seguir adiante. Então, eles, enquanto aravam o terreno e iam guiando os gados, eles tinham um aguilhão na mão, e aqueles bois mais renitentes, eles precisavam sofrer esse agulhamento que proveniente do aguilhão, e só assim eles se movimentavam, né? E às vezes Deus usa este aguilhão divino para nos empurrar, para nos conduzir. O aguilhão do Senhor conduz, né, os seus filhos adiante. A vara do Senhor acalma a ovelha que está tomada pelo seu medo. Né? Nem toda ferida do Senhor é para a morte. Nem todo ataque do Senhor é juízo. Nem toda correção do Senhor é disciplina. E nem todo enfrentamento do Senhor é uma cobrança. Às vezes o que você entende como perseguição, às vezes o que você entende como punição, às vezes aquilo que você entende como falha ou erro, na verdade é só a proteção do Senhor, é o aguilhão do Senhor te impulsionando a não ir por este caminho, que é um caminho de morte. Quando Davi falhou com o Senhor, fazendo o censo que era proibido e que fora proibido pelo próprio Deus, Deus lhe deu 3 opções de juízo: 7 anos de fome, 3 anos de guerra e o povo seria dispersado, ou 3 dias de pestilência. Davi, conhecendo Deus e também sendo muito astuto, ele não escolhe, mas ele diz:
que caiamos nas mãos do Senhor, porque sua misericórdia é grande, e não caiamos nas mãos dos homens. Davi entendia que diante do juízo, melhor era sofrer nas mãos do Senhor do que nas mãos dos homens, porque Deus ele é infinitamente misericordioso e da parte do Pai não vem nada que seja mal, não vem nada que tenha intenções malignas, perversas. Então Deus usa seu aguilhão para nos mover quando nós estamos parados, quando nós estamos travados. Deus ele usa a sua vara para nos corrigir, para nos acalmar quando nós estamos tomados pelos nossos medos e quase como um ataque epiléptico estamos sendo tomados por este medo e não conseguimos nos controlar. Não é? Deus é bom até mesmo nas punições. Portanto, reflita no Senhor, até mesmo nestes momentos. Porque aquilo que lhe parece punição, que parece perseguição, ou até mesmo uma falha, pode na verdade ser Deus te impedindo de cair no abismo. Pode ser o aguilhão do Senhor furando sua testa, furando tua coxa, para que você não caia no abismo da morte. Toda a disciplina do Senhor ela vem acompanhada de uma porta gigantesca aberta na sua frente. E esta porta se chama arrependimento. Então, por mais difícil que seja, agradeça ao Senhor. E agradeça por suas correções, porque Ele só corrige aqueles dos quais Ele ama. E sendo bem sincero, se você puder, responda essa pergunta. Quando você estava perdido no seu pecado, se Ele não tivesse ferido a tua coxa, você pararia de correr em direção à morte?